Olá pessoal, estamos aqui dando continuidade a mais um episódio desse encontro do Inspira e Não Pira. Hoje aqui num lugar um pouquinho diferente. Para alguns que sabem, nesse momento da minha vida eu estou estudando fora do Brasil, mas eu com um compromisso aqui assumido com vocês para a gente dar continuidade nessa série, refletindo como a gente propôs desde o início um pouquinho sobre as forças de caráter, que são forças que foram levantadas, averiguadas dentro do pensamento da psicologia positiva e da psiquiatria positiva, e que a gente está tentando aqui trazer um pouquinho dessas forças para que a gente possa conhecê-las, a gente possa se apropriar delas de alguma forma, e assim também a gente se exercitar no cultivo delas. Então, nós falamos sobre a força do amor, falamos sobre a força da espiritualidade, falamos sobre a força da equidade nos últimos 2 episódios, sempre com o exercício que eu estou trazendo para vocês, e hoje a gente vai falar sobre mais uma força. E essa força é liderança. Essa força é uma força muito importante, mas ao mesmo tempo que às vezes gera muita confusão. Porque o que é ser um líder? Às vezes a gente pode encarar o fato de ser líder e apropriar-se de palavras que às vezes não tem muito sentido quando a gente fala de liderança, como poder, força, intransigência, dominação. Porque às vezes a gente se esbarra um pouco nos conceitos mais históricos em que a gente atravessou enquanto humanidade. Mas dentro da psicologia positiva, a palavra liderança, ou a força liderança, ela vem dentro de uma outra construção, ou de uma outra perspectiva, porque ela vai nos convidar muito mais a exercer o papel de um guia, de um condutor, daquele que oferece, que constrói, que promove oportunidades para que as pessoas possam crescer ao nosso lado. Liderança nesse sentido é a gente se apropriar das nossas ferramentas e se enriquecer delas para que, utilizando delas, nós possamos ofertar e assegurar para aqueles que estão à nossa volta, seja no nosso ambiente de trabalho, seja no nosso ambiente religioso, seja no nosso ambiente familiar, as oportunidades ou as circunstâncias para que eles possam se desenvolver, para que eles possam se aprimorar, para que a gente possa enxergar naquele indivíduo que todo mundo às vezes olha mais de lado, enxergar nele o potencial, a capacidade de transformar, de utilizar daquilo que ninguém nota. Você como líder tem que notar, você vai se esforçar para notar. Essa é a força da liderança, e quem tem ela de uma forma mais espontânea, né, que já tem isso mais desenvolvido, tem essa capacidade de enxergar nessas situações aquilo que pode ser tirado como um aproveitamento, como um enriquecimento e como um crescimento, não só para o grupo, porque você está se tratando ali como um líder, mas também para você mesmo, como aprendizado, como crescimento, como ferramenta de evolução. Então, nesse sentido, né, quando a gente está no melhor exercício dessa liderança, a gente vai conseguir revelar, junto com a capacidade de liderar, de conduzir um grupo, uma família, uma circunstância, enfim, seja onde nós estivermos atuando, mas na sua melhor expressão, ela vai estar atrelada, né, ou vai revelar essa consciência social e as competências sociais. O que isso quer dizer? Que nós vamos conseguir exercer um grande grau de flexibilidade na abordagem dos diferentes estilos, às vezes das personalidades das pessoas, dos jeitos de funcionar, de conduzir, de ser, que cada um ali tem ao nosso lado, né? Pode ser mais diretivo e delegativo. Algumas vezes eu vou precisar ser mais assertivo em algumas coisas, mas vou precisar me exercitar também para ser mais delegativo e saber ofertar e distribuir tarefas e não assumir tudo para mim, né? Outras vezes eu vou precisar ser mais apoiante, não vou estar intervindo tanto, vou estar ali só dando um suporte. Tudo isso faz parte dessa capacidade de liderar. Então a gente vai manejando, circunstanciando, flexibilizando diante dessas situações. Ela vai permitir, quando no exercício dela, encorajar e apreciar as forças de caráter dos outros. Se eu pudesse resumir liderança em uma palavra, seria isso: a capacidade da gente notar, perceber, encorajar e apreciar as forças de caráter dos outros. Porque quando a gente nota isso, a gente vai saber utilizar disso
para o crescimento daquele indivíduo, para o crescimento do grupo que eu faço parte, para o crescimento do meu trabalho, da minha empresa, e saber fazer que isso funcione ao nosso favor. Isso às vezes pode soar um pouco mercadológico, né? Como se a gente estivesse falando exclusivamente do trabalho, e pode ser, não é um problema nisso, mas a gente pode falar também dentro de um caráter de vida, dentro de um caráter social, dentro de um caráter filantrópico, dentro de um caráter religioso ou de objetivo e propósito de vida. Sempre que a gente tem a capacidade de notar e apreciar aquilo que é de bom no outro, fica mais fácil, mais leve conduzir qualquer situação, conduzir qualquer grupo, conduzir qualquer pessoa. Se a gente vai exercitando o olhar para notar essas características e entender que isso pode favorecer o crescimento do grupo, o meu favorecimento, e eu não necessariamente preciso fazer isso só com o intuito de me favorecer com isso, mas sabendo que isso tem um lado positivo e é bom e vai me ajudar, e não há problema nenhum em querer isso muda muito a nossa capacidade de viver e de estar com o outro. Quando acontece o contrário e que eu quando eu passo a enxergar só aquilo que é o difícil no outro, os pontos negativos, os defeitos, as dificuldades, aí eu posso estar falando de um relacionamento, por exemplo. Isso vai trazendo cada vez mais peso, mais dificuldades, mais limitações e mais morosidade. Aquilo vai ficando meio que arrastado, difícil de conduzir e muitas vezes acaba levando a um desfecho não muito agradável, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vai notando isso, uma outra característica, a gente lidera confortavelmente também as suas próprias forças de caráter. E aí essa pergunta, né? Como é que você está liderando as suas forças de caráter? Como é que você está liderando as suas características? Será que você está sendo um líder aí bem omisso? Nem notando as suas forças de caráter, nem notando a sua capacidade da sua força do amor, da espiritualidade, da equidade? Será que você tem enxergado também seus pontos positivos? Ou você é aquele que anda com o chicotinho na mão, batendo nas costas e falando como eu sou ruim, né? Como eu sou mal, como eu tenho dificuldade, como a vida é ruim, ó Deus, né? Aquele desenho que tinha há muito tempo atrás. Então, como que os outros geralmente descrevem, né? A pessoa que tem uma força de liderança bem expressiva, assim. Geralmente é uma pessoa colaborativa, né? Então, essa pessoa, ela vem, né? Como as pessoas veem ela, né? Como alguém que trabalha com os outros para fazer surgir o melhor que há nelas, como a gente já falou aqui algumas vezes. Um líder, justamente por exercer essa força, é alguém a quem essas pessoas confiam e muitas vezes se sentem impelidas a seguir. E aqui a gente vai lembrar de uma palavra muito importante, que é o exemplo, né? Então, líder sem exemplo não existe. Não existe. Se eu peço alguém para fazer algo, se eu delego atividades, se eu quero ensinar alguma coisa e não coloco aquilo em exercício, posso até não conseguir fazer perfeito, mas não coloco aquilo como um propósito para mim, como que eu vou exigir isso de quem eu estou liderando? Empoderando, ou empoderamento, né? Ele encoraja e apoia os outros, porém coloca as coisas em práticas, né? Ultrapassa os obstáculos, salientando as forças e contribuindo assim para o grupo. E orientado, né? Ele oferece aos outros uma perspectiva benéfica, ele treina, oferece ajuda, informa, conduz, né? Tudo isso são características aí da liderança. Quais são os benefícios que essa força pode nos trazer? Socialmente, geralmente os líderes são respeitados e valorizados pelos outros e você pode experimentar aí independente do setor que você tiver, os benefícios de ser respeitado e ser tido em boa consideração. Isso é ótimo, claro, todo mundo gosta. É muito bom quando a gente se sente respeitado, considerado, né? E quando a gente exerce essa força na sua plenitude, isso se torna mais fácil. É claro que eu sei que isso não depende só de nós, depende também dos outros, mas a gente tem que fazer a nossa parte, os outros, cada um com o seu. É capaz de organizar e concretizar eficazmente os planos do grupo, né? Sendo elevado em liderança, é provável que se sinta emocionalmente estável, aberto e sociável com os outros e consciencioso. Lembra daquele ponto de conseguir olhar o bom do outro? Justamente, isso vai gerar uma estabilidade emocional. Consegue fazer sobressair o melhor que é nos outros, a gente já falou sobre isso. E a liderança permite usar e expressar uma série de outras forças chaves, particularmente, que a gente vai falar ainda, né?
a inteligência social, a bondade, o trabalho em equipe, a gratidão e a autorregulação, né? Então essa força ela ajuda a gente a utilizar principalmente essas outras forças, né? Inteligência social, bondade, trabalho em equipe, gratidão e autorregulação. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente quando a gente chegar lá nessas forças. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais desse conceito do que é a força da liderança. Como eu sempre digo para vocês, mais do que compreender, que vocês possam fazer o movimento de olhar para a vida de vocês e perceber aonde você pode exercer essa liderança, se você já exerce, onde você pode melhorar, se você tem se exercitado em olhar aquilo que é bom no outro, de perceber aquilo que é positivo, mesmo naquela pessoa mais difícil, fazer esse exercício. Não quer dizer que é fácil, que você vai conseguir, não é a intenção. É fazer o exercício. De exercício em exercício a gente vai conseguindo melhorar. Tá bom? Eu espero que tenha te ajudado vocês. Fico feliz de estar aqui colaborando e mantendo aqui o nosso compromisso. E a gente se encontra na semana que vem com um exercício bem legal aí sobre liderança. Um beijo grande, tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima.